Então, antes de prosseguirmos, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. De acordo com o mito, o que vocês entenderam sobre Áries? Qualquer coisa. Não tem coisa nem certa nem errada, isso é um mito. Então, falem o que vocês tiverem que falar. O que vocês entenderam? Que tipo de força, característica que o ariano tem e que o mito tentou transmitir? Primeiro, a madrasta, ele foi pedir ajuda para sua mãe, feminina, mulher, foi pedir para sua mãe, deusa das nuvens, ajuda para fugir da madrasta. Madrasta também é uma mãe, mas é uma mãe, a mãe não original, vamos dizer assim. Então ele foi pedir para a outra mãe ajuda para que ele pudesse sair, né, da madrasta que queria matá-lo. Na realidade era isso, né? Bem, aqui mostra duas imagens femininas. A madrasta, a postiça mãe, e a mãe de verdade. Quando ele pediu ajuda para a mãe de verdade, a mãe, com toda com todo o seu carinho e tal, foi lá e ajudou o menino, o filho, quando ele pediu ajuda. Depois, ele levou com ele a irmã, que também era mulher, e também era feminina. Mas no decorrer da viagem, o que aconteceu com a irmã? Caiu. Ou seja, ele perdeu esse outro lado dele, que era a companheira, que era feminina também. Depois ele ficou solitário, porque ele ficou sem a irmã. Esse mito, mais uma vez, o que eu estou trazendo são coisas que eu percebi do mito, assim como vocês perceberam algumas coisas também, que vocês vão perceber muito mais. Mas veja, o ariano, ele é o primeiro. Ele é aquele que abre a frente. Então, desde pequenininho, o ariano não quer saber da mãe. Ele quer fazer as coisas sozinho. Não é que ele não gosta da mãe, não é isso. Mas ele quer fazer as coisas sozinho. Ele não quer saber de ficar andando de mãos dadas com ninguém, sabe? Se tem que fazer alguma coisa, ele quer fazer sozinho. Por quê? Porque ele tem essa força de ser o primeiro. Então, ele dispensa a ajuda. E mais uma coisa, relacionada ao feminino. O ariano, aí a gente vê isso nas mitologias de Marte e outros guerreiros. O guerreiro, essa força guerreira, é uma força extremamente ativa. E lembrando que ele se equilibra com o outro lado, que é Libra, que é uma força relacionada com Vênus, que é feminina. Então, o ariano, ele se equilibra com o outro lado, com a força feminina. Então, ele tem uma força muito ativa, uma força muito masculina. E por isso, a irmã cai, a irmã, no decorrer da viagem, a irmã cai, ou seja, ele perde o feminino. Da mesma forma, ele pediu ajuda para a mãe, mas ele pediu uma ajuda para a mãe para ir embora, para se afastar. Mas quando ele fez isso, quando ele pediu ajuda para a mãe, ele foi beneficiado. Ele se saiu bem. Então, veja, nos momentos em que o ariano se abrir para essa força feminina, serão os momentos em que ele terá mais sabedoria. Ele deixará de ser o Áries, aquela guerra, aquela força sem controle, para se tornar, então, o Marte romano, que é aquele que tem a força encausada, com propósito, com direcionamento. E mais um detalhe, algumas pessoas arianas relataram a questão de se sentir um pouco solitário, mesmo tendo alguém. Porque se sou eu que mando, não existe
um lugar para o outro. Então, eu sou o chefe da casa. Eu não... no caso do libriano, que considera o outro, Marte, ele está mais voltado para si, por conta dessa própria força. Então, é comum o ariano se sentir solitário, mesmo estando acompanhado, por conta desta força mesmo, que é muito direcionada para ele, porque é a força para abrir caminhos, é a força vulcânica, de destruição, de guerra. E ela pode ser atenuada quando o ariano estiver aberto ou receptivo para as forças femininas. Aqui, ó, no decorrer da cansativa aventura, Ellie, que é a irmã dele, adormeceu. O que é adormecer? Adormecer é a energia que se torna passiva, porque o friso, como uma energia marciana, uma energia extremamente ativa, prevalece em relação a Ellie, a sua irmã, que adormeceu. E por adormecer, ela cai no mar. A grande qualidade do ariano é a liderança, a coragem e a independência. Ele é impulsivo, competitivo, briga pela independência, é franco e costuma fazer tudo pelas pessoas que estão ao seu comando, mas deverá ser do jeito dele, claro, óbvio. Eu faço tudo por você, mas tem que ser do meu jeito. Porque eu sou o líder. Ok? Nós vamos entrar então em Libra, que é a força complementar de Áries. Vamos seguir. Então, agora vamos falar de João, que é o segundo apóstolo aqui, que está aqui, segundo apóstolo que está do lado de Simão. Então, do lado desse... não, desculpa, gente, estou falando de Libra, né? Estou falando do signo de Libra. Então, Libra, João, que representa Libra. Então, nós vamos falar do apóstolo João. Libra é o oposto de Áries, representado pelo apóstolo João. Libra, representado por João, é a harmonia, a justiça, e aí mostrando aqui, o semblante mostra a beleza daquele que mede e pondera. Os dedos entrelaçados mostram a união e a cabeça inclinada evita o impacto de Áries, tá? Então, aqui nós já estamos falando aqui dessa imagem que vocês estão vendo, Libra. Então, veja, primeiro, o que dá para entender aqui desta imagem de Libra é que tem um semblante meio feminino, né? Então, ok. Ele mostra também um pouco essa harmonia, pelo próprio semblante mostra uma harmonia. Se a gente observar, ele tem, as suas mãos estão com os dedos entrelaçados, mostrando o quê? Um relacionamento e uma certa harmonia. As mãos estão apoiadas em cima da mesa. Esse gesto, com a cabeça meio inclinada, também é um gesto de ponderar. Então, se eu estou com a cabeça fixa, o impacto vem, né, e bate. Mas se eu estou um pouco mais ponderado, então eu posso me mover de um lado para o outro. Ou seja, a ponderação, o medir. Agora, o que a gente consegue observar é que é uma imagem mostrando uma certa beleza, uma harmonia, a união, né? E também a gente coloca aqui a justiça, mas o que fica evidente aqui é uma harmonia, a beleza e a união. Continuando ainda sobre o apóstolo João. O apóstolo João é popularmente conhecido como o apóstolo do amor, ou o discípulo a quem Jesus amava. Isso está na Bíblia. João era o mais jovem de todos os 12 apóstolos.
João e seu irmão Tiago foram apelidados de Boanerges, que significa filho do trovão, devido ao ímpeto arrojado. Tá? Então, olhando aqui, ele é o discípulo que Jesus amava. Então, vejam, nós estamos falando de Libra, amor. Isso tem uma relação. Ele era o mais jovem de todos os apóstolos. Bem, não dá para saber exatamente por que ele era o mais jovem, mas o que a gente consegue identificar é que Libra é regido pelo signo de Vênus, que é a deusa do amor, e quem é o filho de Vênus? O próprio Cupido. Mas, independente de qualquer coisa, essa força, que é a força... aqui eu coloquei coloquei de aquário, eu coloquei errado aqui embaixo, mas, na realidade, essa força da criação, que é o eixo de Áries e Libra, é uma força de rejuvenescimento. Então, é aquele que traz a vida, a vivacidade. Então, por isso também pode estar representando como o mais jovem. Isso não dá para saber, tá? Mas eu acredito que deva ter alguma coisa nesse sentido. João e seu irmão Tiago foram apelidados, tá? Isso aqui eu já falei, então, filhos do trovão. Vamos continuar, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Aqui em Lucas 9, diz o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Coloquei aqui Cidade da Paz, que é o significado de Jerusalém. Seguindo. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, que é o que nós estamos falando aqui, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, ou seja, já levou uma bronca, né, por conta disso. Ok, então o mito termina aí, né, a parte que consta na Bíblia termina aí. O que a gente consegue identificar neste mito? Bem, pergunta: por que João e Tiago disse o seguinte: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Por que eles queriam destruir o povoado? Qual era o motivo? Ele queria destruir o povoado porque aqui, ó, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Então, o que aconteceu? O povo não recebeu Jesus. Certo? E aí, como o povo não recebeu Jesus, os irmãos falaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Então, por que eles queriam fazer, que eles queriam destruir o povoado? Tem outra coisa aqui, que é a questão da justiça. Se o povoado não recebeu Jesus, isso não é justo, vamos destruir. Você quer que destrói? Eu destruo eles, porque não foi justo o que eles fizeram. Então, essa é uma atitude libriana. Como o Libra, ele está no mesmo eixo de Áries, mas o Libra consegue olhar para o outro. E o Áries, ele é mais voltado para si mesmo.
Mas como faz parte do mesmo eixo, o libriano, ele olhando muito para a questão de justiça, não é justo isso. Então eu vou guerrear. Isso não é justo. Então eu vou guerrear. Agora, se ele tiver muito mal polarizado, aí é onde o Jesus está falando aqui, né? Jesus falou o seguinte: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida. Força criadora é o eixo Libra-Áries, vida. Então, o Filho do Homem não veio para destruir a vida, mas para salvá-los. Então, o libriano e o ariano vão estar sempre oscilando. E nesse sentido, se eles não estão bem polarizados, eles vão entrar nos defeitos, entre aspas, ou na sombra do outro signo. Então, o libriano mal polarizado entra na sombra do ariano. O ariano mal polarizado entra na sombra do libriano. Então, por isso que o ideal é o ariano aprender as forças de Libra e o libriano aprender as forças de Áries e, então, se equilibrar, encontrar o centro. E aqui vamos seguindo. Agora vamos falar do signo de Libra. Nós falamos do apóstolo, que representa o Libra, mas vamos falar do Libra. Libra é regido por Vênus, a deusa do amor. O mito de Libra fala de Astreia, a deusa grega que vivia na Terra entre os humanos. Ela ensinava valores como justiça, bondade e respeito mútuo, promovendo uma vida equilibrada e virtuosa. Veja, tudo isso qualidades do signo de Libra. O amor, né? Enfim, a justiça. Ok, seguindo o mito. Com o passar do tempo, a humanidade começou a se corromper. Astreia, incapaz de suportar a injustiça e a impureza que tomaram conta da Terra, decidiu abandonar os humanos. Ela subiu ao céu e foi transformada na constelação de Virgem. A balança da justiça que ela usava para pesar as ações humanas tornou-se a constelação de Virgem. Aqui assim, ó, ela subiu ao céu e foi transformada na constelação de Virgem, porque o mito de Virgem e de Libra é o mesmo. Só que qual que é a diferença? No signo de Virgem, ela sobe no céu e vira a constelação de Virgem, só que ela carrega a balança, que é a constelação de Libra. E o que a gente consegue perceber aqui? Bem, primeiro, Astreia é uma deusa feminina. Ela ensinava justiça, bondade, respeito mútuo, promovia uma vida equilibrada e virtuosa. Para que isso aconteça, ela precisava estar junto dos humanos. Estando junto aos humanos, ela conseguia perceber o outro, perceber qual era a necessidade do outro, qual era a necessidade de um povo. Então, isso faz parte da energia libriana. O Libra, ele tem a balancinha ali, né? Que pesa os dois lados. Então, o Libra tem essa capacidade de perceber o outro e pesar os dois lados. Então, por isso, o símbolo da justiça, ela consegue desenvolver, então, a bondade, o respeito. Então, o libriano é essa força que é capaz de criar uma organização, uma cidade, uma disciplina, um método, alguma coisa que funcione e que seja justo para todos. Isso faz parte da energia libriana. Então, a Astreia, nesse caso, ela tinha esse papel de ensinar os valores, só que, com o passar do tempo, a humanidade foi se corrompendo, e aqui, ó, a Astreia, incapaz de suportar a justiça. Agora, vocês acham que uma deusa é incapaz de não suportar a justiça? A injustiça, perdão. Então, quando a gente fala incapaz de suportar a injustiça, nós estamos apontando para a força em si mesma. A força, que é uma força que representa a justiça,
é incapaz de suportar a injustiça, porque ela em si mesma é a justiça, faz parte da sua própria natureza. Então, eu vejo muito por esse lado, e não que a Astreia não teria como suportar, afinal de contas, os deuses suportam a humanidade, né? Então, não tem como eles não suportarem. Então, o que fez a Astreia? Ela abandonou os humanos. Isso de abandonar os humanos também é algo interessante, porque eu falei isso no começo da aula, quem conhece o esoterismo, quem possui a base do esoterismo e conhece um pouco desse caminho iniciático, sabe que a busca é a busca pela alma. E a alma é a representação do feminino de Deus. Então, quando esse feminino, ou a Astreia, ou essa divindade feminina abandona os humanos, significa o quê? Significa a ausência do feminino. Então, se nós quisermos realmente nos unirmos novamente com a nossa alma, nós temos, então, que buscar esse feminino que foi abandonado. Os librianos, capazes de usar... vamos lá, agora falando do signo de Libra. Já saímos do mito. Os librianos são capazes de usar o pensamento de maneira brilhante e pacificadora. Lembrando que o signo de Libra é um signo do ar, então tem relação com o pensamento. Capazes de acalmar a discórdia e trazer a paz. O que os impulsiona é o senso de justiça, a busca por harmonia e o desejo de paz. Tá, e o que realmente Áries e Libra precisam aprender dentro deste eixo, do primeiro eixo? Bem, a principal qualidade de Áries é a liderança, coragem e independência. Existem inúmeras qualidades de Áries, eu trouxe só 3. A principal qualidade de Libra é a ponderação, o equilíbrio e a diplomacia. Agora, veja, nós estamos no mundo dual, então, para tudo existe a luz e existe a sombra. Então, a principal virtude do ariano é a liderança, a coragem e a independência. Mas, se nós entrarmos na... Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, a gente vai falar assim, poxa, mas eu conheço o ariano, nossa, mas assim, não apita nada. Ou seja, a liderança está 0, né? Ou não tem coragem nenhuma. Nada, de fazer nada. Ou, de repente, totalmente dependente. Então, o que significa isso? Dentro do próprio eixo da liderança, existe a sombra, existe a sombra e a luz, né? Assim como a coragem é a luz, mas existe a sombra da coragem, da independência também. Então, oscila dentro da mesma força. E, igualmente, Libra. Então, Libra é a ponderação, o equilíbrio e a diplomacia. Mas, de repente, não, é um libriano completamente desequilibrado, ok, mas ainda assim faz parte da mesma força. Agora, veja, o ariano precisa aprender com o libriano. Ele precisa aprender a ponderação, o equilíbrio e a diplomacia. Assim como o libriano precisa aprender a liderança, a ter mais coragem, a ser um pouco mais independente. Áries gosta de lutar, mas ele precisa medir as consequências e o direito dos outros, que é uma qualidade libriana. Libra gosta de mediar e precisa abandonar um pouco o direito dos outros e olhar um pouco mais para si mesmo. Porque, afinal de contas, nós temos a responsabilidade com a nossa alma. Então, nós temos que olhar para nós, não só os outros. Áries gosta de impor e deve aprender a ceder. E Libra gosta de ceder e precisa aprender a se impor. A palavra para Áries é sede mansos. E palavra para o Libra é eu vos trago a espada. Um tem que aprender a lutar e o outro tem que aprender a equilibrar. O segundo eixo é touro e escorpião. Touro e escorpião fazem parte da força da matéria criada. Nós vamos entender o que significa isso.
Bem, então vamos falar agora do apóstolo Judas Tadeu. Então, olhando aqui na imagem, né, nós temos a imagem de touro aqui, como Judas Tadeu, e no seu oposto, a gente tem ali o escorpião, que é o Judas Iscariotes, que são os dois Judas. Então, falando de Judas Tadeu, que é uma representação aqui de touro, lá em João 14:22, diz o seguinte: disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar em nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Bem, eu não vou perguntar isso aqui, porque eu acho que isso aqui é um pouquinho mais difícil, né? Qual é o significado para a gente tentar entender Judas Tadeu e ver essa relação com touro? Então, eu vou falar um pouquinho de touro. O que representa touro no zodíaco? Primeiro vem Áries, que é aquela força que abre o caminho. Então, podemos entender Áries como essa força criadora sem forma, sem limite, né? Então, é só uma força. Touro é o segundo signo. E a gente tem como representação um touro. O touro, como que ele é? O touro é um animal grande, gigante, ou seja, ele tem muito corpo, né? Então, é um excesso de corpo. Então, o touro é símbolo da matéria. Primeiro é a força divina e depois, quando a matéria é criada, a matéria carrega a força divina dentro dela. Então, touro, ele é uma representação da matéria. E Áries é uma representação da força divina que está dentro da matéria e que anima a matéria. Touro, então, está vendo o quê? A matéria. Para ele, o valor do touro é a matéria. Então, nessa passagem aqui, o que ele fala? Ele diz o seguinte: Senhor, de onde vem que te has de manifestar em nós? E não no outro. E não ao mundo. Então, qual que era a dúvida dele? Mas por que você tem que manifestar em nós? Não é melhor manifestar no mundo? Então, veja, o touro está olhando para fora. Porque o que significa para touro, o que faz sentido para touro é a matéria. Então, os taurinos, não sei se tem algum taurino ali, eles olham muito, ou tem muito valor os sentidos. Então, eles gostam muito do comer, do paladar, das coisas belas, ou aquelas coisas que eles veem, aquelas coisas que eles gostam de acariciar, o cheiro, as sensações, tudo isso é de grande valor para o taurino, porque essa força taurina olha para a matéria. Então, por que essa dúvida? Por que não manifesta para o mundo? Por que em nós? Por que não o mundo? Então, o taurino está olhando para fora, para a matéria. Depois, ele diz o seguinte, o Jesus responde, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele a morada. Então, touro, como uma representação da matéria, é a morada da alma, é a morada do espírito, e é para isso que Jesus está apontando. Então, o meu Pai vai fazer morada. Então, a morada nessa matéria. Não sei se deu para captar. Se eu consegui transmitir também, né? Porque é difícil de transmitir. Mas vamos lá, vamos seguir. Talvez fique mais claro. Continuando a ideia de Judas Tadeu. Olhando para a imagem que está na tela sobre Judas Tadeu, as mãos estão voltadas para si. Então, ele está ali, né? Primeiro, ele está olhando para Simão, para Áries. Nesse olhar para Áries, é como se ele estivesse receptivo às forças arianas.
Então, touro, como representação da matéria, está receptivo às forças do espírito. Então, ele está olhando para Áries. Depois, as mãos estão voltadas para ele. Né? Então, ele volta as mãos para si mesmo, porque ele é o conservador da matéria. E, ao mesmo tempo, ele recebe o espírito. Então, aqui virado para lado, né, com atitude de receptividade, e o corpo dele, o corpo de Judas, a gente percebe que ele é um pouquinho mais fortinho. Então, se a gente comparar ele com Simão, Simão é magrinho, e touro é um pouquinho mais gordinho, né, que é o símbolo do touro, um pouco mais encorpado. E, ao mesmo tempo, a gente olha um pouco, uma face um pouco mais desconfiada. Não sei se dá para ver, porque a imagem talvez esteja um pouco distorcida, mas ele tem uma imagem um pouco desconfiada. O touro é um pouco desconfiado. E aí, o mito de touro. Qual é o mito de touro? É o mito do rapto de Europa na mitologia grega. Como que é esse mito? Então, vamos prestar atenção no mito, vamos ver se vocês conseguem captar alguma coisinha para dividir com a gente. Europa era uma bela princesa que atraiu a atenção de Zeus. Para se aproximar de Europa, Zeus assumiu a forma de um touro branco, com beleza incomum. Europa estava colhendo flores com suas amigas. De repente, o touro apareceu. E sua aparência serena e elegante deixou a Europa fascinada. Ela aproximou-se e começou a acariciá-lo. Quando ela se sentiu confortável, subiu nas costas do animal. O touro correu em direção ao mar e começou a atravessá-lo. Europa, assustada, segurou firme nos chifres do touro, em forma de meia-lua. O chifre era em forma de meia-lua. E então Zeus a levou para a ilha de Creta, onde finalmente se revelou como Deus e tiveram 3 filhos. Vamos lá, quem arrisca? O mito está falando dos taurinos. Quem são os taurinos? Quem arrisca? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho para ajudar. Europa era uma bela princesa. Quem é o taurino? O taurino é aquele que valoriza a beleza. Lembra que os taurinos estão voltados para os sentidos? Porque o valor do taurino é a matéria. Então, bela é a percepção dos olhos, que pode ser outra percepção também, mas enfim, ainda assim, o taurino está relacionado com a beleza. Pode ser a percepção dos olhos como uma beleza, mas pode ser uma percepção da alma também, uma vez que touro tem Vênus como regente. Europa era a bela princesa que atraiu a atenção de Zeus. Para se aproximar de Europa, Zeus assumiu a forma de um touro branco com beleza em comum. Bem, primeiro, ele teve que assumir uma forma, certo? Então, touro está relacionado à forma. Mas veja, quem estava dentro da forma? Zeus. Então, se Zeus estava dentro da forma de um touro branco, significa o quê? Que a matéria, o corpo físico, seja o corpo físico de um humano ou não, é uma representação da divindade que está dentro dele. Nesse caso, ele se expressou como um touro. Então, ele traz as características taurinas. Com beleza em comum. Se Zeus não se materializasse num touro e fosse belo, será que a Europa iria olhar para ele? Não. Porque se ela é taurina, para ela a beleza importa. Então, o mito transmite isso, né? Ele tem várias coisas aí que a gente pode olhar, mas uma das coisas é
Ele está ressaltando que ele era uma beleza incomum. Então, chamou a atenção de Europa. Europa estava colhendo flores com suas amigas. De repente, o touro apareceu. E sua aparência serena, elegante, qualidades taurinas. Os touros, em geral, são pessoas que apresentam uma face serena, uma face calma, serena. Não significa que eles são calmos e que eles não podem virar touro depois, não é isso. Mas, em geral, eles possuem uma característica serena e elegante, né? Então, o touro apareceu e sua aparência serena e elegante deixou a Europa fascinada. O que é esse fascínio? Então, ela ficou fascinada pelas coisas que os sentidos captam, né? Então, serenidade, elegância. Então, e esse fascinar também é algo taurino, porque, afinal de contas, Vênus rege touro, e Vênus é a deusa do amor. Amor e paixão fazem parte da mesma força, apenas de intensidade diferentes. Então, a Europa se aproximou e começou a acariciá-lo. Outra característica de touro. Touro gosta de conforto. Touro gosta de coisas belas, confortáveis, roupas confortáveis, belas, casa confortável, uma comida boa. Ela gosta de coisas confortáveis. Então, começou a acariciar o touro. Quando ela se sentiu confortável, ela subiu nas costas. Então, lembra da desconfiança? Quando ela se sentiu confortável, nesse sentido do conforto físico, mas ela se sentiu confortável também nessa questão de confiável, né? É alguém confiável, então ela subiu nas costas do animal. O touro correu em direção ao mar e começou a atravessá-lo. Então, aqui mostra a matéria, né? O touro, ele foi ao mar, então o mar como uma representação da existência. Ele começou a atravessar o mar. Então, é sair de uma condição, né, espiritual, não material, atravessou o mar, ou seja, caiu na existência. Europa, assustada, segurou firme nos chifres do touro em forma de meia-lua. Então, a meia-lua é uma representação de receptividade, aquela que recebe o espírito. O touro é aquele que recebe o espírito. É a matéria que está recebendo o espírito. Em forma de meia-lua. Então, Zeus levou para a ilha de Creta, onde finalmente revelou-se como Deus e tiveram 3 filhos. Então, aqui tem 2 coisas interessantes. Primeiro, embora ele estivesse num corpo de touro, internamente era um Deus. Então, ele se revelou como Deus. E a outra coisa é que eles tiveram 3 filhos. O touro tem uma representação também da fertilidade, né? Essa fertilidade no sentido, por exemplo, de natureza. Então, você plantou uma planta, ela ela vive, ela nasce, ela dá frutos. Então, esse é um símbolo também de touro. Touro é aquele que traz as virtudes da alma, as qualidades da alma. Através da matéria, touro consegue se expressar de acordo com seus valores, que são os valores de alma. Então, a pessoa que chega aqui, por exemplo, ela tem uma qualidade de alma de lecionar, né, de dar aulas, por exemplo. Então, o touro é a representação da descoberta dessas qualidades que estão dentro da matéria. E a matéria é utilizada para quê? Para concretizar esses valores no mundo. Então, touro traz essa força, essa energia. Após a morte de Europa, Zeus colocou a imagem do touro entre as estrelas, formando a constelação de Touro. A sensualidade, a sedução, o poder divino, a conexão entre o céu e a terra, a fertilidade e a abundância são atributos relacionados a Touro. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns atributos de Touro, que é interessante a gente saber, mas vejam que o mito traz muito
do que estamos falando aqui e muito mais se a gente conseguir captar. Então, o touro gosta de sensualidade, de sedução e tudo mais, porque são atributos da matéria, dos sentidos. Touro é regido por Vênus e suas principais características são a fecundidade, a doçura, a representação da matéria e seu real valor. E aqui eu coloquei, né, eu coloquei aquela partezinha lá do começo, daquela partezinha que está na Bíblia, né? Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele a morada. Então, em resumo, Touro e Judas têm uma relação, e por isso, essa associação, né, de Judas com o signo de Touro.